Ok, obrigado, professora. Boa noite a todos. Não vou cumprimentar a todos aqui agora para não poupar muito meu precioso tempo. Já coloquei aqui para rodar. Enfim, como já dito pela professora Eleonora, minha orientadora, o meu trabalho de conclusão de curso tratou sobre uma breve análise do Estatuto do Desarmamento na atualidade. Objetivos e metodologia. Bom, os objetivos foram a análise do contexto histórico, sócio e cultural do desarmamento civil no Brasil, uma análise da legislação revogada em vigor, ou seja, o Estatuto do Desarmamento, né, uma análise detalhada da legislação, a análise do reflexo dessa política de desarmamento civil nos índices criminais e também um estudo por trás desta ideologia que embasa, né, o desarmamento civil, essa política desarmamentista. Tá? Também uma breve análise sobre o reflexo na mídia, nos jornais, na televisão. E os dois objetivos principais foram comprovar o real objetivo do desarmamento civil, ou seja, o controle social, e também apontar a ineficiência do desarmamento como uma política de segurança pública que visa reduzir os índices criminais. O método que eu utilizei no meu trabalho foi o método indutivo, através da análise de leis, de livros, de doutrina, de jurisprudência, de dados estatísticos e de notícias. Esse foi o sumário que eu utilizei no meu trabalho, tá? O primeiro capítulo tratando sobre os antecedentes históricos da política desarmamentista, o segundo capítulo tratando da análise legislativa do Estatuto do Desarmamento, seus decretos reguladores, e o terceiro capítulo, os reflexos nas estatísticas e também a questão ideológica e a questão da mídia, como já foi citado. Primeiro capítulo, iniciei os estudos dos antecedentes históricos, né, do desarmamento, uma breve contextualização histórica internacional. O desarmamento ele sempre foi aplicado em nações em que houveram ditaduras, tá? Na grande maioria das vezes. Que visavam, né, esses ditadores visavam controlar a população, manter o controle social. Alguns exemplos, Revolução Bolchevique, Vladimir Lenin, o nazismo de Adolf Hitler e também Fidel Castro em Cuba. No Brasil, um dos primeiros registros de uma política desarmamentista se deu na época da colônia, quando a gente ainda era colônia de Portugal e nós ainda nos submetíamos à sua legislação. Então, a coleção cronológica de leis extravagantes estabelecia que pessoas de inferior condição, negros e uma série ali de profissões não poderiam portar armas. E é interessante que nessa legislação eles tratavam de armas brancas. A primeira campanha realmente de desarmamento de um governo brasileiro, segundo Benê Barbosa, o autor que eu citei no meu trabalho, ocorreu durante a era Vargas. O Vargas ele visava minar o poder dos coronéis, o coronelismo, visava também combater o cangaço, que era um movimento criminoso na época, e visava evitar revoluções, como, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, também uma forma de manter o controle social. Recentemente, após a reabertura democrática do Brasil, as restrições às armas iniciaram. Muita gente acha que foi somente com o Estatuto do Desarmamento, mas não. Fernando Henrique Cardoso, em 1997, sancionou a Lei 9.437, que criava algumas restrições às armas, das quais citarei posteriormente. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Estatuto do Desarmamento, intitula esse trabalho, será analisado também posteriormente. Foi realizado um referendo em 2005 que perguntou à população, a população foi às urnas votar se era favorável à proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil ou não. A maioria não foi favorável à proibição, ou seja, grande parte da população expressou seu descontentamento com essa política desarmamentista no Brasil na época. A partir de 2016, com Michel Temer, e depois de 2019, com Jair Messias Bolsonaro, iniciaram as flexibilizações ao desarmamento, que também tratarei a seguir. Porém, tais flexibilizações atualmente estão sob ameaça de anulação pelo Supremo Tribunal Federal.
Inicio o segundo capítulo do meu trabalho fazendo uma breve contextualização de alguns direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Dentre eles, o direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à legítima defesa. Concluo nesse estudo que o Estado ele não tem o dever de proteger a todos os cidadãos a todo momento. Isso é uma utopia. O Estado não tem como nos proteger a todo momento. E é por isso que nós temos o direito à legítima defesa em determinados casos. Esse é um entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência. Tá feito? Analisando agora o Estatuto em si, ele estabeleceu o registro de todas as armas de fogo em circulação no Brasil. Ele proibiu o porte de armas para a população em geral, exceto para algumas categorias, ou seja, você portar arma, você andar com arma na rua, ficou proibido, a não ser que você pertença a alguma categoria especial, como policial ou militar. E a posse de arma, ou seja, você ter a arma em casa ou no seu trabalho, ela é permitida mediante uma comprovação de uma série de requisitos, dentre eles a efetiva necessidade, a idoneidade, ou seja, você comprovar que não tem ficha suja, a ocupação lícita, você tem que comprovar que trabalha, como se você for desempregado, você já é considerado suspeito, você não pode ter uma arma de fogo. E também a residência certa. Além, é claro, da comprovação de aptidão psicológica e também da capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. Houve também a tipificação de algumas condutas definidas como crime, já criadas também com a lei anterior de FHC. Dentre essas condutas tipificadas como crime estão a posse e o porte ilegal de arma de fogo. Concluo com essa análise do Estatuto que criou-se um processo extremamente rígido, caro e burocrático para a aquisição de uma arma de fogo no Brasil. A nossa lei é uma das leis mais restritivas do mundo no quesito de armas de fogo. O primeiro decreto regulador da lei do Estatuto do Desarmamento foi o decreto número 5.123 de 2004. Ele complementa, né, a questão burocrática da lei, do Estatuto, ele se assemelha em alguns pontos e traz algumas definições de termos constantes no Estatuto. Dentre eles, é importante para a gente citar aqui a definição do que seria efetiva necessidade. Ou seja, você teria que comprovar que você necessita de uma arma de fogo para sua proteção, se for o caso. E a autoridade que analisava esse pedido, ou seja, o delegado de Polícia Federal, ele poderia negar provimento a esse direito, a você poder adquirir uma arma de fogo, e ele não precisaria justificar o porquê fazê-lo. O segundo decreto regulador foi sancionado recentemente, em 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro, o decreto número 9.847. Ele revogava esse decreto anterior e ele instituiu algumas pequenas flexibilizações, como, por exemplo, a ausência dessa necessidade de comprovar a efetiva necessidade, o aumento dos prazos de renovação, essa em específico já foi iniciada pelo presidente Temer anteriormente. Ele também aumentou o número de armas e o número de munições que cada pessoa poderia ter, ou seja, foram pequenas flexibilizações. No último capítulo, eu tratei dos reflexos nas estatísticas criminais com essa política desarmamentista instituída pelo Estatuto do Desarmamento. Uma breve contextualização, então. Até 1997, era extremamente fácil adquirir e portar uma arma de fogo no Brasil. De 97 a 2003, com a primeira lei do FHC, necessitava, então, haver um registro da arma de fogo e houve algumas pequenas tipificações de condutas definidas como crime, que antes era uma contravenção penal. Por exemplo, o porte legal de arma de fogo não era crime antes, era uma contravenção penal. De 2003 a 2016, o porte foi proibido, a posse, você manter em casa, se dava com várias restrições e o processo se tornou extremamente caro e burocrático. A partir de 2016, então, houveram pequenas flexibilizações através de decretos, porém ainda com uma ameaça de revogação destes pelo Supremo. A evolução nos índices de homicídio, então, muitos argumentos de quem é favorável ao desarmamento é que mais armas geram mais crimes, que as armas dos bandidos vieram dos cidadãos de bem, que a maioria das mortes por arma de fogo são ocasionadas por crimes passionais, questões de trânsito, principalmente acidentes domésticos. Okay? E esses argumentos queremos tratar agora. Com o Estatuto do Desarmamento, a venda legal de armas de fogo caiu drasticamente. Porém, analisando os índices de homicídio, percebe-se que não houve uma queda nos índices de homicídio. Pelo contrário, esses foram aumentando gradativamente ao longo dos anos. Esses dados são de fontes primárias, tá? São do Ministério da Saúde.
Okay? Algumas alegações de estudos que eu estudei, estudos favoráveis ao desarmamento, dentre eles o Mapa da Violência, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, eles tentam justificar uma pequena queda ali registrada em 2004, 2005, tentam justificar com o Estatuto, ou seja, o Estatuto foi responsável por essa diminuição, porém, ignoram que o Estatuto não foi a primeira lei restritiva. A primeira lei restritiva foi em 97, com a FHC. Ou seja, para você concluir que o desarmamento teve um benefício, você tem que analisar todo esse período, não só 1 ano ou 2 anos, vamos supor. Okay? Breves conclusões, então, houve uma grande diminuição de armas de fogo legalizada no país, com o Estatuto do Desarmamento, porém, os índices de homicídios se elevaram em valores nunca antes registrados, chegando em 2017 à marca de 63 mil homicídios no Brasil. Com as pequenas flexibilizações, houve um grande aumento no registro de armas de fogo no Brasil e também no índice, no número de clubes de tiro em funcionamento no nosso país. Porém, como fora previsto pelos especialistas, os índices de homicídios não aumentaram. Não, pelo contrário, reduziram em valores nunca antes vistos, chegando ao mesmo patamar que nos encontrávamos em 1993. Ou seja, mesmo tendo um aumento das armas de fogo legalizadas, não houve um aumento no número de homicídios, houve uma redução. No meu trabalho, eu não afirmei que essa redução se deu pelo aumento do número de armas de fogo, porque a segurança pública, para você analisar se uma lei ou não teve algum efeito, você tem que analisar uma série de variáveis, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, o índice educacional daquela sociedade, a impunidade também vigente no país, as leis penais, o sistema jurídico penal. Então, você analisar que somente uma lei foi responsável por um aumento ou por uma queda nos índices é irresponsável. Alguns exemplos internacionais também corroboram com a tese de que mais armas não geram necessariamente mais crimes. Se está no fato de que dos 25 países mais armados do mundo, nenhum deles se encontra entre os países mais violentos. E o Brasil, nosso país, que está longe de ser um dos países mais armados do mundo, infelizmente, encontra-se entre os mais violentos. Segundo argumento que rebati no meu trabalho as armas da população abastecem o crime? As armas legalizadas abastecem o crime organizado? A conclusão do 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018, foi de que apenas 5,1% das armas apreendidas nos anos de 2016 e 2017 vieram de origem ilícita. Ou seja, a K-47 na mão do criminoso no Rio de Janeiro, a .50 que ele utiliza, não é nem fabricada, muito menos vendida ao cidadão aqui do Brasil. Ou seja, esse argumento não se sustenta perante a realidade. Os acidentes com criança, essa questão, ela mexe com o emocional das pessoas, por isso ela é constantemente utilizada por especialistas e pelos jornais, principalmente. Porém, o argumento seria de que você tem uma arma de fogo em casa aumentaria muito os riscos de um acidente, principalmente com criança. Mas se nós analisarmos as estatísticas, aqui no caso as brasileiras, mas as americanas também se assemelham às nossas, sem querer relativizar algum acidente ou alguma morte com uma criança, mas analisando puramente a questão numérica, é insignificante o número de acidentes e mortes com relação às armas de fogo, se forem comparadas a, por exemplo, acidentes de trânsito, afogamentos, quedas, intoxicações, queimaduras. Mas, dentre essas, qual que recebe a atenção especial da mídia? A questão de trânsito e a questão das armas de fogo. Finalizando meu trabalho, eu tratei da questão ideológica e da questão da mídia também. Na questão ideológica, concluí com um breve estudo, posteriormente será ampliado, que o desarmamento civil atualmente ele é defendido pela esquerda. Um exemplo disso é que foi implementado no Brasil nos governos de esquerda, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Fiz também uma breve análise da influência do marxismo nas políticas criminais desses governos de esquerda. O marxismo ele vê o criminoso, ele aponta a pobreza como a principal causa da criminalidade. Ou seja, se você institui um processo extremamente caro para adquirir uma arma de fogo, a população mais pobre não vai conseguir adquirir. Os ricos, os amigos do rei, continuam conseguindo, mas a população mais pobre é ceifada esse direito.
Ou seja, isso combateria a criminalidade na visão dos governos de esquerda, tá? Isso tem vídeo registrando. Na questão da mídia, eu fiz um breve estudo sobre a questão ideológica que contamina a grande maioria dos jornais. E isso eu fiz um estudo desde Gramsci, Antônio Gramsci e a hegemonia cultural. É uma estratégia você não mais pegar em armas e tomar a revolução pelos meios de produção, mas você agir na cultura da sociedade, nos jornais, nas escolas, nas universidades, e você ir modificando. E isso, querendo ou não, hoje em dia nós temos um número maior de jornalistas que são de esquerda, isso é óbvio. Não estou dizendo que tem problema nisso, mas é óbvio que isso vai influenciar nas reportagens e é por isso que a maioria das reportagens são contrárias ao armamento. Se tem um exemplo aqui de uma reportagem extremamente desonesta, cujo título é 15 anos após referendo, armas são responsáveis por 70% dos homicídios. Essa reportagem simplesmente ignora o Estatuto do Desarmamento, ignora que nós temos uma lei das mais restritivas do mundo na questão das armas de fogo, porém admite que houve um aumento nos números de homicídios por armas de fogo no país, ou seja, é uma manipulação de dados, e é só um exemplo que eu trouxe na apresentação, virtude do tempo, mas se tem mais exemplos no meu trabalho, tá? No meu artigo. Essas notícias, esses argumentos, eles são constantemente repetidos pela mídia, né? E como eu mostrei aqui, é extremamente fácil rebatê-los. Basta muitas vezes utilizar dados de fontes primárias que estão disponíveis para qualquer um, ok? Breves, então, agora as considerações finais, né? O tempo aqui é curto, infelizmente, mas enfim, eu concluí com este trabalho de conclusão de curso que o objetivo das políticas desarmamentistas, em qualquer período histórico, em qualquer nação, é o controle social, nada mais que isso, tá? Concluí também que o desarmamento ele não reduziu os índices de homicídio no Brasil, como era o seu objetivo divulgado, né? Pelo contrário, nosso país vivenciou e ainda, infelizmente, vivencia, mesmo com essa pequena queda, uma das maiores crises de segurança pública da história, com índices de homicídios nunca antes registrados. Com as flexibilizações, a partir de 2016, houve um aumento das armas legalizadas em circulação, porém, os índices de homicídio, como era alarmado pelos especialistas, eles não aumentaram, contrariando essas previsões deles. Os nossos índices de homicídio, novamente, reduziram e estão reduzindo em valores nunca antes registrados. Concluo, por fim, que garantir o direito à posse e à porte de armas de fogo pela população é, acima de tudo, garantir o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à legítima defesa. O Estado, ele não tem e não consegue proteger todos os cidadãos 24 horas por dia. Isso é uma utopia, ou seja, nós temos que ter o direito de nos defender. Concluo também com uma citação da conclusão de meu trabalho, que o debate sobre as armas é contaminado pela emoção, por achismos e pela manipulação de dados. Mas a verdade e o óbvio são fáceis de serem expostos. Basta que haja um mínimo de honestidade intelectual daqueles que divulgam informações sobre o tema. Essa é uma citação minha que tirei do meu próprio trabalho. Enfim, agradeço a todos que estão me acompanhando, agradeço aos professores e encerro a minha apresentação.